A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, hoje nesta mensagem nós iremos compreender, segundo a palavra de Deus, se o divórcio é da vontade de Deus, se o Senhor Jesus Cristo ele aprova o divórcio. Porque no tempo em que nós vivemos, cada dia que se passa se torna mais comum, mais normal as pessoas se divorciarem, se casarem de novo, e isto me refiro a pessoas da igreja, porque como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 5, nós não temos que haver com as pessoas do mundo, mas sim com as pessoas da igreja, porque Deus ele trará juízo sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Então nós precisamos ser edificados na palavra de Deus para sermos achados irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Irmãos, nós iremos abrir aqui a nossa Bíblia a princípio no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, verso 8, que diz assim: Jesus respondeu-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que vós repudiassem as vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Então veja bem, aqui o Senhor Jesus ele foi interrogado acerca do divórcio. E quando ele retorna a pergunta para os escribas e fariseus, eles dizem para ele: Moisés permitiu dar carta de divórcio. Então o Senhor Jesus ele diz: ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Então observe que já aqui neste versículo nós vemos que o Senhor Jesus ele expressa o ideal de Deus, a vontade do Pai. Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas não era a vontade de Deus que fosse assim. Então, para compreendermos melhor, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Gênesis no capítulo 2, do verso 21 ao 24, onde nós vemos o relato da criação da mulher. E aqui no verso 24 nós vemos a palavra, ela nos diz o seguinte: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Observe que Deus, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma ajudadora, uma auxiliar. Então Deus adormece Adão e tira uma de suas costelas e forma ali a mulher. E Adão, quando ele recebe a mulher, ele diz: essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Por isso se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Então observe que aqui no verso 24 está mostrando o seguinte: quando o homem deixa o pai e a mãe e ele se une à sua mulher, se une de que forma? Em matrimônio, na relação sexual. Quando os dois eles têm a relação, ali eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Então veja que o ideal de Deus é que o casamento ele seja até que a morte o separe. Realmente isso. Veja que Cristo ali em Mateus 19, verso 8, ele mostra a verdadeira vontade de Deus desde a criação, que não houvesse separação, que não houvesse divórcio. Mas Moisés, no entanto, permitiu por causa da dureza do coração do homem. Veja que aquela foi uma situação em que Moisés permitiu, porque os homens se tornaram maus. Não somente homens, mas
Quando a palavra se diz homens e mulheres. Não é aqui generalizado dizendo que são apenas os homens, não, mas o ser humano, né? O coração do ser humano se tornou duro, perverso, então foi permitido por causa disso. Mas o ideal de Deus é que o homem deixe o seu pai, a sua mãe e una a sua mulher. E ali se torne uma só carne. Veja que mesmo quando um casal se separa, não existe ex-filho ou ex-filha. Porque veja que os filhos são o fruto da união entre o homem e a mulher. E ali aquele filho é gerado dos dois. Veja que os dois se unem para formar um. E aquele um é formado de dois. Por isso o filho carrega as características do pai e da mãe. Então quando um casal se divorcia, seja por um motivo ou por outro, um filho jamais será um ex-filho. Então, só partindo por essa lógica, você entende que a união do homem e da mulher foi feito por Deus para que seja até que a morte os separe. E então você poderia dizer assim, mas esse negócio de até que a morte os separe é uma ideia do catolicismo, quando o padre vai casar as pessoas, ele diz na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Mas veja que isso não é uma criação do catolicismo, porque esta palavra, esta ideia é totalmente bíblica. E qual é a base que nós temos para esta reflexão? Quando você abre aqui 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, veja o que diz a palavra. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então veja que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então é até que a morte o separe. Quando o marido morre ou a esposa morre, aquele cônjuge que ficou vivo, que ficou viúvo, ele pode se casar novamente, contanto que seja no Senhor. Isso significa contanto que seja com alguém da mesma fé, para que assim você possa viver a fé sem atrito com o seu cônjuge. Então, irmãos, nós podemos concluir o seguinte: o divórcio não é da vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele não aprova o divórcio. Quando você lê aqui o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, veja o que diz a palavra de Deus. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Preste atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo aqui exortando a igreja de Corinto a respeito do casamento. Veja o que ele diz. Aos casados ordeno, não eu, não sou eu que estou ordenando. Esta não é uma ordem minha, mas o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Jesus Cristo. Que a mulher não se separe do marido, porque se separar tem que ter carta de divórcio, e não é da vontade do Senhor. Então, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, mas se ela se separar, que não se case novamente, que se reconcilie com o seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Observe que este comportamento de divórcio não é um comportamento que foi aprovado por Cristo e ensinado pelos seus apóstolos. Quando o Senhor Jesus estava ensinando ali o povo, veja o que ele diz para os escribas e fariseus, Mateus capítulo 5, verso 20. Porque eu vos afirmo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Aí você pode dizer assim, esse texto está fora de contexto. Veja que não está.
porque quando é argumentado a questão do divórcio, todos usam o livro da lei, que é Deuteronômio 24, verso 1 a 4. E Mateus 19, você observa que Cristo, lá em Mateus 19, verso 8, ele argumenta segundo a orientação que foi dada no livro da lei, em Deuteronômio 24. Então aqui em Mateus 5, ele está falando da lei. Ele diz, olha, se a vossa virtude, a vossa justiça não ultrapassar, não exceder a dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então observe que quando os apóstolos de Cristo estão ensinando para a igreja, Paulo ele diz, olha, que a mulher não se separe do marido, se separar, que não se case novamente. E eu ordeno, não eu, mas o Senhor. Então veja que foi uma ordenança de Cristo. Você não vai encontrar em lugar algum no Novo Testamento, onde diz assim, que o marido, se achar alguma coisa na sua esposa que não lhe agrade, dê a ela carta de divórcio. Você não vai encontrar isso. E veja que hoje muitos crentes estão querendo a justiça da lei, porque lá na lei você encontra isso. Se o homem achou alguma coisa indecente na mulher que não lhe agrada, escreve uma carta de divórcio para ela. E isso está se tornando comum entre os crentes, entre os cristãos. Eles, nesse momento, eles buscam a justiça da lei, mas quem busca justificação na lei está anulando a graça de Deus. Irmãos, observe que em caso de adultério, Cristo não foi contra a separação, mas não significa que é a vontade dele a separação. Não significa que quando Cristo diz aqui em Mateus 5, 32, 31 e 32, diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Ele cita aqui o texto de Deuteronômio 24. Eu, porém, veja, foi dito por Moisés, mas eu, porém, estou dizendo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe a tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então veja que Cristo está dizendo aqui, só há um caso em que pode haver uma separação, no caso de a esposa ou o marido adulterar, cometer relação sexual ilícita fora do casamento, ou seja, o cara é casado e tem uma relação com a outra mulher, aí a mulher dele descobre, se ela não é capaz de perdoar, porque se haver arrependimento sincero, o perdão é mais agradável a Deus, que o casal se reconcilie, que haja um perdão, do que uma separação, porque uma separação destrói a família, destrói a aliança do casamento ali para ambos. Então veja que mesmo num caso excepcional, a separação ainda não é da vontade de Deus, porque desde o princípio, como vimos no texto de Gênesis 2:24 e vimos aqui no texto de 1 Coríntios 7:10, é da vontade do Senhor que o casal fique junto até que a morte os separe, para que o fundamento de Deus permaneça firme. Hoje nós vemos as pessoas buscando argumentações e razões e motivos para se separar, mas um dia irão prestar contas diante do tribunal de Cristo, onde tudo que foi feito oculto será revelado. Então tem muitas mulheres hoje difamando seus maridos, meu marido fez isso ou fez aquilo, e tem muitos maridos difamando a esposa injustamente para poder se separar e ficar de bem na igreja. Mas um dia, quando todos comparecerão diante de Cristo, essas pessoas, elas comparecerão e a verdade será trazida à luz. E elas receberão como pena o fogo eterno, porque não buscaram arrependimento, antes buscaram um motivo para pecar. Então observe que a palavra de Deus é muito clara em nos dizer aqui,
Mateus 5, verso 20. Porque eu vos afirmo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque os escribas estavam restritos à obediência da lei, ou seja, a lei diz: não adulterarás. Eles cuidavam, muitas das vezes, de não adulterar de forma física, ali tendo contato, mas adulteravam quando ficavam cobiçando com os olhares. E a graça de Deus, ela transforma o ser humano de dentro para fora, ela transforma a vida do cristão de dentro para fora, de modo que o cristão, ele rejeita essas coisas, ele não fica maquinando em seu coração pensamentos e sentimentos perversos, libidinosos, ou seja, o cristão cuida para que a sua vida não seja uma vida de aparência. E muitos escribas e fariseus eram zelosos de aparência, ou seja, só na letra, mas o coração deles estava cheio dessas maquinações. Então, irmãos, não há justificativa para o erro. É preciso ter isso no coração, que a vontade de Deus, que o ideal de Deus é um, e ele não mudou. É o homem que busca pretextos. E muitas das vezes acontecem coisas absurdas porque as pessoas tendem a querer enganar a Deus. Mas Deus, irmãos, ele não é enganado. A palavra de Deus, ela diz em Gálatas capítulo 6, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, colhe a corrupção. Agora, quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa palavra e meditar nela, buscar arrependimento, buscar renovo e caminhar com Cristo, porque o tempo da vinda do Senhor está próximo. Amém? Que Deus vos abençoe.